Amém, irmãos. Na última vez que tivemos juntos, né, a gente concluiu a questão de Romanos 11, aquela sequência que nós vemos, né, do 9, 10 e 11. E hoje a gente começa vamos dar início ao capítulo 12, né, que é um capítulo bastante significativo. Interessante quando a gente vê principalmente os escritos de Paulo, né? Paulo, ele sempre ele começa a falar de uma parte teórica, da parte doutrinária, ele deixa do meio para o final a parte prática, a aplicação de tudo aquilo que ele falou atrás. Foi assim em Efésios do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo, ele mostra a questão doutrinária. Do 4 em diante ele começa a falar da prática, né? E aqui Romanos ele faz a mesma coisa. Do 2 até o 11 aqui, Paulo ele deu um conteúdo doutrinário muito importante. Agora do 12 em diante ele vai começar a falar da prática desse conteúdo, né? De como você aplica esse conteúdo na prática. Então agora, esse capítulo 12, por isso que ele é bem significativo. Que agora Paulo, até aqui nós vimos a questão doutrinária, Paulo tocou muitos aspectos aqui doutrinários, e agora ele vai falar do viver prático da vida cristã, né? E é bastante significativo, porque quando a gente chega aqui, vamos ler Romanos 12, 1. Acharam? Amém. Ele fala assim, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para poderes experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje o nosso encargo hoje é esses dois versículos aqui que são bastante importantes. Porque Paulo ele começa dando rogos, né? Que Paulo está falando, rogo-vos, pois. O que ele está mostrando aqui para os irmãos? Quando a gente vê o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo mostrou o sacrifício o que o Senhor fez por nós. O preço que foi pago por nós. O Senhor foi até a cruz, o Senhor pagou o preço por nós. Ele foi o castigo que nos trouxe a paz. Ele foi aquele que foi o nosso fiador. Então Paulo começa a mostrar que todos nós estávamos condenados. E em Cristo agora, pela sua misericórdia, pela sua cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Então, Paulo está chamando os irmãos aqui para olhar para a cruz. Olhar para o sacrifício que o Senhor fez. O preço que foi pago por nós. Nós não estamos aqui, irmãos, à toa. A salvação ela é de graça, mas alguém pagou um preço. E o Senhor pagou o preço por nós. Ele que foi ao madeiro em nosso lugar. Ele que foi moído em nosso lugar. Então Paulo está pedindo para os irmãos olharem para a cruz. Olharem para a cruz do Senhor. O que o Senhor fez por nós. Então quando a gente agora olha esse sacrifício de Deus, por isso que Paulo vai falar em 2 Coríntios, fala assim, logo um morreu por todos. E todos morreram. Para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Agora vivemos para o Senhor. Porque o Senhor pagou um preço por nós. Ele nos amou primeiro. Por isso que nós devemos amá-lo. E esse amor precisa nos constranger. Por isso que Paulo está falando, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, Ele está mostrando aqui o que o Senhor fez por nós, o preço que foi pago. Estamos aqui porque alguém pagou um preço por nós. Esse alguém foi o Senhor. Amém. E agora, irmãos, como ele se deu por nós,
Paulo está falando que nós devemos nos dar a Ele. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Interessante que esse capítulo aqui, 12, Paulo ele vai tratar de 4 assuntos bastante importantes aqui. Ele vai tratar de relacionamento. Ele vai tratar do nosso relacionamento com Deus. É o primeiro ponto. Se nós não tivermos um relacionamento horizontal, não vamos conseguir ter um relacionamento vertical. Se nós não tivermos um relacionamento bom com Deus, nós vamos ter um relacionamento com nossos irmãos. Então, o primeiro ponto ele começa a falar, que é o nosso relacionamento com Deus, que é esse capítulo do verso 1, verso 2. Ele está tratando do nosso relacionamento com Deus. E aí depois ele vai falar do nosso relacionamento com nós mesmos, que ele vai falar do nosso serviço ao Senhor. Sem antes você ter um relacionamento adequado com o Senhor, não tem como ter um serviço. Vamos servir de qualquer maneira. Por isso que o primeiro passo é ajustar o relacionamento com Deus. E aí quando você ajusta o relacionamento com Deus, entra o verso 3, quando ele fala: pois pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas sabais com moderação, conforme a medida de fé repartida a cada um. E aí do verso 3 ao verso 8 ele vai falar da medida de fé que o Senhor deu a cada um, do serviço. E essa medida de fé vai falar do nosso serviço. E aí quando ele fala do o próximo, ele começa a falar de relacionamento. Por isso que quando você tem uma mente transformada, você tem relacionamentos transformados. Se nós temos uma mente transformada, se há uma transformação na nossa mente, irmãos, aqui ele vai usar 2 palavras, conformação e transformação. A conformação é ser conformado com o mundo. A transformação é ser renovado no interior pelo Espírito. É ser transformado. Se temos uma mente transformada, então nós vamos ter relacionamento sadio, nós vamos nos relacionar com Deus, nos relacionar com os irmãos, até com nossos inimigos, que é o que ele vai falar no final, o verso 17 e 18. Do 17 ao 21, se vocês pegarem aí, Paulo vai começar a falar de relacionamento com nossos inimigos, para abençoar aqueles que nos perseguem. Irmãos, isso é só através de uma vida com o Senhor. Amém. Isso não é no homem natural, irmãos. Isso não é no homem natural. Por isso que o primeiro ponto que Paulo precisa tratar é do nosso relacionamento adequado com Deus. Se nós não tivermos esse relacionamento adequado, tampouco teremos um serviço adequado. Relacionamento entre irmãos, vamos ter muitos problemas. Porque o problema, na verdade, entre nós e os irmãos é o nosso relacionamento com Deus que não está adequado. Isso reflete nas nossas comunhões. E o nosso relacionamento até com o nosso inimigo. Por isso que o primeiro passo é ajustar esse relacionamento com Deus. Por isso que uma vida transformada, como o Paulo vai falar, é uma vida que transborda nessa questão de relacionamentos. E aí nós vamos entender, como a gente fala bastante, né? Como diz João, a carta de João, que se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Porque se nós não estarmos nessa luz, irmãos, que é Cristo, logo que a nossa comunhão com os nossos irmãos vai ser uma comunhão conturbada. Porque temos muitos espinhos. E só olhando para o Senhor que vamos prosseguir. Só olhando para Cristo. Por isso que o primeiro passo é esses versículos 1 e 2. Nosso relacionamento com Deus. Por isso que ele fala: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos. Eu vou usar aqui alguns termos de tradução grega, né? Porque eu conheço, não é só para a gente conseguir exprimir mais o que o escritor está tentando explicar. Quando ele fala esse rogo-vos, no grego a palavra parakel, que fala rogar que mescla com súplica e com autoridade. Então o que o Paulo está falando? Que agora que nós, como os cristãos, devemos demonstrar esse amor afetuoso pelo Senhor. Como eu falei, como Ele nos amou, agora nós retribuímos esse amor. Como? No Antigo Testamento, irmão, o sacrifício
eram animais. Eram sacrifícios mortos. No Novo Testamento, Paulo está falando que nós somos esse sacrifício. Por isso que ele está rogando. Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus. Há um rogo, há um clamor de Paulo para trazer os irmãos a essa sobriedade de que agora nós devemos amar ao Senhor. O Gabriel cita muito isso, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se amamos o Senhor, irmãos, nos derramamos a Ele. Quando você ama alguém, você quer agradar aquela pessoa. Você quer servir aquela pessoa. Você não quer que aquela pessoa saia de perto de você. Amém. E assim é o Senhor. Se amamos o Senhor, irmãos, nós vamos servi-lo por amor. Aquela questão do escravo por amor, aquele escravo que foi liberto, que já cumpriu o seu tempo de escravidão, já pagou o seu tempo de escravidão e ele era livre para ir, mas ele vai e pede para o seu Senhor furar suas orelhas. Porque ele reconhece que não há Senhor melhor do que aquele Senhor. Não há lugar melhor para ele estar do que servindo ao seu Senhor, que é um Senhor justo e amável. E por isso ele fura suas orelhas de livre e espontânea vontade. Ele é um escravo de amor. É isso que nós devemos ser com o Senhor, irmãos. Escravos de amor. O Cláudio citou na reunião passada o antinomianismo. Ele vai contra isso, porque ele fala de o libertinismo, a libertinagem vai contra isso. Porque ele fala que nós somos livres. E livres para fazer o que a gente bem entende da nossa vida. Isso é uma mentira. O Senhor nos comprou com preço, como eu citei em 2 Coríntios. Logo, um morreu por todos e todos morreram. O Senhor não morreu para que nós vivêssemos a nossa vida, o nosso bel prazer. Ele morreu para que nós vivêssemos a sua vida por meio do Espírito. Não para a gente viver a nossa vida de qualquer maneira. Os irmãos chamam de graça barata. Agora eu faço o que eu quero, ando do jeito que eu quero e amo o Senhor. Por isso que Paulo está rogando, é um clamor de Paulo. Rogo-vos, pois, para que apresenteis. Vamos ler Efésios. Efésios 4, Paulo vai citar a mesma coisa. É o mesmo rogo, é o mesmo sentido de rogar, de suplicar aos irmãos. Efésios 4:1. Paulo está rogando aqui aos irmãos para que os irmãos se derramem ao Senhor. Que os irmãos se ofereçam como sacrifício, se derramem como oferta de libação. E aqui em Efésios, Paulo tem o mesmo sentimento. Ele fala assim, pode ler, irmãos? Efésios 4:1. Ele fala assim, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis de modo digno com a vocação que recebeste. É o mesmo sentido de rogar, de suplicar, de clamar aos irmãos. Rogo-vos, pois. Amém. Aí ele vai falar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Então esse é o rogo de Paulo, irmãos. É o mesmo sentimento aqui de Romanos. De rogar, de suplicar. Porque é algo que ardia e arde no nosso coração. Se amamos o Senhor, irmãos, nós vamos querer servi-lo. Nós vamos querer agradá-lo. Amém. Nós vamos querer, estar diante desse Senhor. Isso é um chamado para todos nós, irmãos. Amém. Isso não é um chamado para alguns. Isso é para todos nós. Isso é o chamado que o Senhor nos chamou. Para, servirmos a Ele. Há um serviço.
sacerdotal que precisa ser expresso. 2 Coríntios, que eu citei aqui, só para os irmãos também guardar. 2 Coríntios 5, verso 14. Qual texto? 2 Coríntios, verso 14 em diante. É 14 ou 5:14. 5:14, isso. Pois o amor de Cristo nos constrange. Isso aí. Graças a Rei. Amém? Ele fala assim, irmãos: pois o amor de Cristo nos constrange. Esse amor precisa nos constranger, irmãos. Amém. Nós estávamos mortos, como diz Efésios, nossos delitos e pecados. Andávamos segundo a vaidade dos nossos pensamentos, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas o Senhor, sendo riquíssimo em misericórdia, nos deu vida e vinda à abundância. Se esse amor não é suficiente para nos constranger, irmãos, nada mais nos constrange. Por isso que o amor de Cristo nos constrange. Ele pagou um preço por nós, quando nós éramos pecadores. Amém. E ele pagou um preço de sangue. Ele fala assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós isto. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Nós fomos incluídos na sua morte. Amém. E na sua ressurreição, como diz Romanos 6. Aí ele fala assim, ó: ele morreu por todos. Qual foi a finalidade? Para a gente viver a nossa vida? Agora o nosso bel prazer? Andar de novo segundo o curso desse mundo? Andar de novo fazendo as vontades dos nossos pensamentos? Ele morreu por todos. Para que os que vivam, não vivam mais para si. Nós não vivemos mais para nós, irmãos. Não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Vivemos para o Senhor, irmãos. Se isso não entrar na nossa mente, irmãos, nós vamos continuar andando segundo o curso desse mundo. Vamos continuar andando segundo a vaidade dos pensamentos, como outrora andávamos. Porque vivemos ao nosso bel prazer. A graça para nós é uma justificativa para o pecado. Mas se entendermos que somos propriedade exclusiva de Deus, somos nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamarmos as suas virtudes, irmãos. Amém. Por isso que Paulo está rogando. Por isso que Paulo, há um clamor de Paulo. Vamos voltar para Romanos 12. Parte B, ele fala assim, ó: pela compaixão de Deus que apresenta... Perdão, deixa os irmãos acharem. Estou um pouco acelerado ainda. Desculpa aí, irmão. 12, verso 1. Texto base, né? É. Falou: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Outrora o sacrifício era morto, irmão. Pegava um animal, imolava ele. Agora esse sacrifício vivo somos nós. Sacrifício vivo. Não só vivo, ele fala também santo. Quando ele fala essa palavra santo, irmão, não é de separado. Separado para o serviço a Deus. Amém. É para isso que o Senhor nos separou, irmãos. Para servirmos a Ele. Outrora nós servíamos ao pecado como escravos. Outrora oferecemos os nossos membros ao pecado. Mas agora oferecemos a Deus
como ressurreto dentre os mortos. Por isso que nós agora é que estamos no altar, irmãos. Outrora era muito fácil, pegava um animal, botava no altar e sacrificava um animal. Agora o Senhor quer, agora nós somos a oferta agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo. Ó, irmãos, é sacrificante estar hoje aqui. Para muitos de nós, de um dia cansativo. Talvez queremos estar na nossa casa, vendo a nossa TV, vendo a nossa Netflix. Mas estamos aqui porque amamos o Senhor, irmãos. Os irmãos não estão aqui para me ouvir, não, tenho certeza disso. Se estamos aqui é porque o Senhor nos constrangeu a estarmos aqui, irmãos. Se estamos aqui é porque reconhecemos que não há lugar melhor para se estar a não ser junto com o Senhor, junto com os irmãos. E aí nós vemos aqui como sacrifício. Às vezes a semana, o dia foi cansativo. Às vezes quando nós apacentamos uns aos outros, é no sacrifício que nós saímos da nossa casa, irmãos. Para visitar os nossos irmãos. Senão, é muito fácil a gente ficar na nossa zona de conforto. Na nossa casa. Uma vida de reunião. Mas o Senhor tem nos chamado para algo além, irmãos. O Senhor quer que nos derramamos como libação, como sacrifício vivo. Amém. E aí quando o irmão suplica ajuda, você vai lá. Mesmo às vezes você vai ajudar o irmão, você está numa condição que você acha pior, o Senhor vai te dar graça. Aí você vai, apacenta e também é apacentado. Você se oferece como sacrifício. Às vezes ir para uma reunião. Mas é o Senhor, esse amor do Senhor precisa nos constranger, irmãos. Amém, Jesus. Se esse amor não nos constranger, irmãos, vamos ficar na nossa zona de conforto. Nossa casa, reunião. Nossa casa e reunião. Essa vai ser a nossa realidade como igreja. E não vamos tocar na realidade da vida de Deus. Esse sacrifício é santo. Agora servimos ao Senhor. Apresentá-los a Ele como sacrifício vivo e santo. O Senhor nos separou para Ele, irmãos. Nós fomos separados para o serviço a Deus. Amém. É para isso que o Senhor nos separou, irmãos. É para isso que o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, como reis e sacerdotes, nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Que o Senhor alargue o nosso coração, irmãos, para compreendermos de fato que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos separou. A palavra santo é separado para o serviço a Deus. Se não servirmos ao Senhor, irmãos, como servimos ao Senhor? Servindo aos irmãos, servindo uns aos outros. É bem prático. O servir ao Senhor nos leva a servir uns aos outros. E aí ele vai falar de algo... Antes de eu falar desse algo, vamos para Romanos 6. Romanos 6, verso 14. 12, perdão. Romanos 6, 12. Do 12 em diante. Acharam? Fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes, para obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Agora nós não oferecemos mais os nossos corpos como instrumento ao pecado, irmãos. Agora oferecemos a Deus. O Gabriel tem citado um ponto bastante interessante, que é o andar. Como é que é, Gabriel? Andar, ser guiado e viver. Se entendermos que agora o Espírito está do nosso lado, está dentro, nem do nosso lado, está dentro de nós, e nós o levamos para onde nós formos, irmãos, nós vamos ter temor de entrar em certos lugares. Vamos ter temor de participar de certas situações. Pelo Senhor, não por nós. Não por nós. Por mais que a gente tenha liberdade. Mas se nós amarmos o Senhor, nós vamos abrir mão não por nós. Porque o nosso prazer é querer estar em certos lugares. Que a nossa alma gosta. Só de coisa boa. Só de coisa boa. E errado. Mas se o nosso prazer tiver estar no Senhor, irmãos, pelo Senhor nós vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão porque A ou B vai falar que isso é errado, está certo ou está errado. Não é certo ou errado. Agora é esse Espírito que habita em nós que vai nos guiar. E se esse Espírito que habita em nós nos guia, irmão, tem lugares que nós não vamos entrar. Tem situações que nós não vamos mais participar para não entristecermos esse Espírito. Porque sabemos que o Senhor não está ali. Então nós não vamos estar ali. Se o Senhor não está ali, o que a gente vai fazer ali, irmãos? O que nós vamos fazer ali? O liberalismo fala que a gente é livre para ir onde a gente quiser. Mas isso não é uma verdade, irmãos. Se somos guiados pelo Senhor, nós não vamos mais onde nós queremos. Nós vamos onde o Senhor permite que nós vamos. O Senhor falou isso para Pedro, né? Pedro era impetuoso. O Senhor falou: Pedro, hoje tu é novo, você vai para onde você quer. Vai chegar uma hora que você vai ficar velho e vão te levar a lugares que você não quer ir. Isso é ser guiado pelo Espírito, irmãos. Vai ter situações que talvez nós não queremos estar, mas pelo Senhor nós vamos. Por isso que agora nós precisamos oferecer o nosso membro e servir, irmãos. Servir uns aos outros. Se não há serviço, irmão, como que vamos agradar ao Senhor? Como que vamos servir o Senhor com nossos membros? Quando fala de membro, fala de serviço mesmo. Servir ao Senhor, serviço prático, serviço espiritual também. Abrir mão talvez daquele tempinho que a gente queira a mais, que é para nossa alma se regozijar pelo Senhor. É estar envolvido onde o Senhor está envolvido, irmãos. Tu leu 16? Não, mas posso ler. Por gentileza. Fala: não sabeis vós que sois servo daquele a quem vos oferecerdes para obedecer, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Uma pergunta. Graça, porém, a Deus, a resposta, ó, que tendo vos sido escravo do pecado, obedeceis de coração a forma da doutrina que foste entregue. Graças a Deus. Agora, pelo Espírito, nós podemos obedecer a Deus. Por meio do Espírito, nós temos condição de não oferecer mais os nossos corpos como escravo ao pecado. Pelo Espírito. Não é pela minha imposição, nem do Edson, nem do Gabriel, nem de A, nem de B. É pelo Espírito, irmão. Senão a gente vai dar um monte de norma para os irmãos. Sim. E não é a minha intenção aqui. Verdade. Mas a gente precisa se voltar para o nosso interior. É Ele que vai nos guiar. E se talvez ainda temos liberdade para fazer muitas coisas, é porque a nossa comunhão está muito rasa. Que à medida que vamos nos aproximando, o Roger fala do funil.
no início, na cabeça do funil, ele é bem largo. Mas quando ele vai se aproximando da boca, ele fica fininho. Assim a nossa comunhão com o Senhor. À medida que vamos nos aproximando do centro, que é Cristo, a nossa liberdade vai diminuindo. Talvez hoje a nossa liberdade é muito grande porque ainda estamos muito distante do centro, que é Cristo. E aí estamos aqui, ó, na superfície aqui, ó, na periferia. À medida que a gente vai se chegando para o centro, que é Cristo, a nossa liberdade, ela vai diminuindo. Aquilo que eu tinha liberdade para fazer, eu não vou fazer mais porque o Espírito vai me constranger. Então eu não tenho mais liberdade. Talvez essa nossa liberdade ainda é muito grande porque a nossa maturidade ainda é muito pequena. E aí fazemos o que queremos. Amém. Andamos por onde a nossa cabeça anda, o nosso pensamento fala e nós vamos. Nem consultamos mais o Senhor. Nem consultamos mais não, nem consultamos, né? Por isso que a esse rogo de Paulo. Vamos voltar para Romanos, que é o texto base. E aí o final ele vai falar assim, ó, que é o vosso culto racional. Esse culto racional, irmão, não é um culto com todas as normas certinhas. Se não há uma vida de consagração, se não há uma vida de serviço, então não temos o nosso culto racional, irmãos. O nosso culto racional é a gente sentar aqui hoje e no domingo e entendermos que tudo que se diz respeito à liturgia, tá tudo certinho, ninguém fala nada de errado, tá tudo dentro da doutrina, mas quando saímos daqui vivemos uma vida desconforme ao chamamento que o Senhor nos deu. E aí chegamos aqui, vamos oferecer que culto? Quando ele fala de culto, ele fala de serviço. O nosso serviço a Deus ele é contínuo. Amém. Ele não é só aqui hoje e não é só no domingo, é todos os dias, desde o momento que abrimos os nossos olhos quando acordamos, estamos diante do Senhor, estamos servindo ao Senhor. Nós não servimos o Senhor quando entramos aqui, irmãos, ou quando estamos juntos nas reuniões. Nós servimos o Senhor quando estamos na nossa casa, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos nos nossos afazeres. Isso é um culto racional. Servimos o Senhor a todo instante. Do momento que abrimos os nossos olhos, quando acordamos, estamos diante do Senhor. Para servir a Ele, à disposição dEle. Estamos à disposição do Senhor. Isso precisa permear o nosso coração, irmãos. Senão nós vamos virar cristão de reunião. Aqui no meio dos irmãos nós temos uma aparência. O Gabriel citou na reunião passada a cacatua, que estava no meio do gato e estava miando. Às vezes nós somos assim, irmãos. Estamos no meio dos irmãos, somos ovelha. Quando saímos daqui, viramos lobo. Muda completamente. Nos moldamos de acordo com o ambiente. Se estamos no meio dos irmãos, glória a Deus, aleluia. Quando saímos daqui, irmãos, às vezes quando saímos daqui, não é você quando eu falo de sair daqui, não é você ter práticas pecaminosas, não é isso. Mas é você ter uma vida distante do Senhor, uma vida longe do Senhor. Porque tanto que tem as práticas pecaminosas, como que tem a prática certinha, o pecado é o mesmo, que é estar distante do Senhor. A questão não são as atitudes, as práticas, perdão, mas é a postura de não estar servindo ao Senhor. Então, irmão, tá tudo certinho, mas tá tão ruim quanto o irmão, desculpa aqui falar isso para vocês, mas tá tão ruim quanto o irmão que talvez esteja com algumas práticas erradas, porque o pecado é o mesmo. Não está servindo ao Senhor. E aí a gente chega aqui que ofereceu um culto ao Senhor, um serviço ao Senhor no meio da reunião. A reunião, irmãos, é para expressar o nosso viver diário. A reunião, o Eduardo vai saber bem disso, quando você tem na roça, o pessoal que planta, às vezes sobra, né? Aí ele vai para, quando tem a feira, ele vai vender, mas ele também vai trocar. Porque ele plantou aipim, o outro plantou banana, então ele não tem banana, mas ele tem aipim. E o outro não tem aipim, então quando ele chega lá, ele vai fazer essa troca.
A nossa reunião é para isso. Amém. Para nos alimentarmos mutuamente. O Cristo que eu ganhei durante a semana vai alimentar o Edson. E o que ele ganhou a semana vai me alimentar. E assim nós nos alimentamos. Amém. Mutuamente. Não é chegar na reunião e só se alimentar. Mas precisamos vir com esse coração de trazer os nossos pães, de trazer os nossos feixes, para apresentar na mesa, botar na mesa, para alimentar os irmãos e ser alimentado. Às vezes nós chegamos na reunião e só queremos nos alimentar, irmãos. Porque o que a gente tem para oferecer vai matar os irmãos. Nós não tivemos uma vida diante do Senhor. Passamos a semana inteira com os nossos problemas na cabeça. Vamos classificar assim. Os nossos problemas nos impedem até de servir ao Senhor, irmãos. E aí quando chegamos na reunião, a gente quer esperar que o Senhor faça um milagre, porque é um milagre mesmo. Ou o Senhor tem que levantar um aqui, levantar outro ali, quando na verdade era para chegarmos na reunião com o coração grato, sabe? Com os feixes e apresentar na mesa e desfrutarmos mutuamente de Cristo na vida de um dos outros. Se a nossa reunião não for para isso, irmão, o nosso culto não é um culto racional. O nosso culto... Se o que não é racional é irracional. Não tem meio termo. Mas quando nos apresentarmos, irmão, sabe? Mesmo que seja um feixe. Mas o Senhor está aqui, ó, ganhei isso nessa semana. E aí a plenitude de Cristo, irmãos. Por isso que ofereçarmos a Deus o nosso culto racional. Esse culto racional, o culto é servir ao Senhor todos os dias. Não só em um tempo específico. Toda hora. Precisamos estar à disposição do Senhor. Amém. Para quando o Senhor quiser comungar conosco, nós, sabe, tenhamos a percepção e desfrutarmos da presença do Senhor, irmãos. Estarmos percebidos ao Senhor, a voz do Espírito. Senão vai passar o dia, passa o dia, passa a semana, passa o mês. E a gente quer tocar no Senhor só nas reuniões. Vivemos de uma maneira religiosa. O que vai nos diferir do judaísmo? Não tem um templo, mas colocamos aqui como um templo, que só queremos tocar o Senhor aqui. E a vida cristã não é aqui, irmãos. A vida cristã é lá fora. É na nossa casa, com a nossa esposa. É no nosso trabalho, com o nosso patrão. Quem é patrão, com nossos empregados. É onde nós estamos. É onde nós estamos, irmãos. Representamos o Senhor. Por isso que o verso 2, ele vai entrar num ponto aqui. Eu acredito que esse ponto aqui é o ponto-chave desse capítulo, que é o verso 2. Ele vai falar assim, ó, irmão, e não... Perdão, achem aí, irmãos. Romanos 12, verso 2. Acharam? Amém. Fala assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem duas palavras aqui muito importantes. Conformar e transformar. A palavra conformar, no grego, tem o sentido de mente e caráter de alguém. Perdão, mente e caráter de alguém ou padrão de outro. Moldar-se de acordo com. Por isso que fala, não vos conformeis ou não tomeis a mente desse mundo. O que tem governado a nossa vida, irmãos, é o Espírito que tem nos guiado pela palavra
Se é o Espírito, estamos sendo transformados. Agora, se não, irmão, estamos sendo conformados com esse mundo. E aí isso é muito prático. Porque o mundo, ele tem um padrão, ele tem um modelo. E esse modelo muda toda hora. Está em constante mudança. A gente vê a moda, toda hora tem uma moda, toda hora um telefone novo, toda hora tem algo novo. Se a nossa mente está no mundo, irmão, nós vamos nos conformar com o mundo. E aí o nosso casamento vai ser conformado com o mundo. Como é que nós temos sido no nosso casamento? Agora eu vou falar de algo bem prático. Como é que nós temos sido no nosso casamento, como marido, como esposa? Será que somos um marido opressor? Uma esposa rebelde? Será que o nosso casamento é uma disputa de quem manda mais ou de quem obedece? Isso é o modelo do mundo, irmãos. Porque o mundo, ele é a oposição contra o Senhor. Ele anda na maneira contrária a Deus. Ele é opositor ao Senhor. Por isso que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. O que tem regido a nossa casa, o que tem regido a nossa vida. Qual é o padrão que temos vivido, irmãos? A igreja, ela começa no lar. Se nós não temos o lar e qual Cristo é o cabeça, como é que vamos querer que chegue aqui no meio do nosso meio, o Senhor seja o nosso cabeça? Se nós no nosso íntimo não aprendemos que o Senhor seja o nosso cabeça, o nosso guia. Chega na nossa casa está parecendo... Desculpa, irmão. Está parecendo com o mundo, nada difere de um casamento mundano. O pau quebra toda hora, como diz o Robert. O pau quebra na casa de Noca. Claro, irmãos, eu não estou falando aqui que nós não vamos discutir com as nossas esposas. Isso, somos falhos. E as nossas esposas também não vão discutir conosco, porque nós somos falhos. Mas toda hora. Qual é o exemplo que nós temos? Qual é o testemunho que nós estamos dando para o mundo? Nosso casamento não difere em nada. E aí isso reflete na criação de filhos. É uma casa desgovernada. Como é que o Senhor está encabeçado? Por isso que é: não vos conformeis com o mundo. Não tomai a forma dele. O mundo tem uma forma de falar. Às vezes nós falamos igual ao mundo. O mundo tem uma forma de vestir. Às vezes as nossas vestimentas estão igual ao mundo. A gente chega no meio dos irmãos, tanto o homem quanto a mulher, a gente tem hora que tem que abaixar a cabeça. Porque é normal. No mundo isso é normal, irmãos. Como diz Efésios 4. Rogo-vos, pois, para que andeis do modo digno com a vocação que o que foste chamado. O Senhor nos chamou para uma santa vocação, irmãos. Não é para andarmos de qualquer maneira. E é claro que eu não vou falar aqui para os irmãos citar normas, nem procedimento, porque a norma quem já estabeleceu foi o próprio Senhor. E é esse Espírito que vai aplicar essa norma à nossa vida. Não é eu não posso fazer isso. Graças a Deus que ninguém pode. É por meio do Espírito que essa vida vai sendo vivida na praticidade. É por meio do Espírito que nós vamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. E é por meio do Espírito que nossas esposas vão se submeter a nós como ao Senhor. Se não for no Espírito, irmão, é cada um guerreando a sua guerra. É aquela corda de braço, cada um puxa para um lado. Uma hora um ganha, outra hora outro ganha. Mas que o Senhor seja o nosso... Que o Senhor de fato seja o centro da nossa vida, irmão. Que o Senhor seja o centro do nosso casamento. Amém. Que o Senhor seja o centro da criação dos nossos filhos. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, irmãos. O mundo não tem nada para nos oferecer. Porque o mundo é contra Deus, irmãos. O mundo, ele anda numa direção contrária a Deus. Se nós andarmos de acordo com o mundo, nós vamos andar contra Deus.
Porque o curso do mundo é um curso que é contra o Senhor. Ele é opositor ao propósito de Deus. À vontade de Deus. Por isso que Paulo fala, não vos conformeis, não tomai à mente a forma do mundo. O mundo não é padrão para nós em nada. O Senhor nos tirou dele. Efésios vai falar que o Senhor já nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos aqui como peregrinos, irmãos. Como peregrino nós fincamos tenda. Não edificamos casa. Fala de tenda porque a hora que o Senhor não nos chamar, nós vamos. Levantamos o nosso acampamento, a hora, como o Cláudio está falando, a hora que a nuvem se mover, nós nos movemos também. Quando você cria raízes nele, quando você cria casa, edifica, a nuvem vai e você vai ficar aqui, filho. Você não vai abrir mão do seu conforto. Por isso que é tenda. Estamos aqui como peregrinos, irmãos. Nós não pertencemos mais a esse mundo, embora hoje estamos aqui. Mas não somos daqui. Nossa pátria é celestial. Um dia nós vamos para nossa casa. Não sei quando. Possa ser que amanhã, possa ser quando o Senhor vier. Mas um dia nós vamos para nossa casa. E a nossa casa celestial. Cristo é a nossa casa. Cristo é a nossa pátria. Ele é o nosso lugar, irmãos. Ele é o nosso lugar. E se estamos em Cristo, o mundo não tem nenhum atrativo para nós. Se nós temos uma vida de consagração, uma vida de sacrifício derramado ao Senhor, as coisas do mundo vão ser cada vez menos atraentes para nós. Talvez o mundo ainda tenha muito atrativo para nós, porque nós ainda vemos o Senhor como aquele homem, como o tronco. A visão do Senhor é uma visão muito pequena. E as coisas do mundo vão nos atrair. Os prazeres dessa vida vão ser maior do que o prazer de estar servindo ao Senhor. O Roger falou isso no carnaval. Hoje, irmãos, nós temos o privilégio de servir ao Senhor como reis e sacerdote. Nenhum presidente, nem homem mais poderoso desse mundo, nada se compara a esse privilégio, irmãos. O Senhor é maior que tudo, porque tudo foi criado por meio dele. Sem ele, nada do que foi existiria. Ele é antes de todas as coisas. Então nada pode ser maior do que servir e agradar ao Senhor. Se as coisas para nós, vamos botar assim, dessa vida ainda tem mais atrativo do que o Senhor, é porque a nossa visão do Senhor não é uma visão turva. Porque aquele que de fato vê o Senhor, segue o Senhor onde quer que ele vá. O Edson fala algo muito interessante. O ver governa. Isso é uma verdade. O ver governa. Paulo abriu mão de tudo. Jogou tudo por esterco. Por causa do Senhor. E às vezes nós estamos apegados a coisas tão pequenas, irmãos. Tão pequenas. E aí quando a gente anda segundo o curso do mundo, nós vamos padecer também como o mundo, irmãos. Porque a nossa mente não está em Cristo. E aí vem as aflições, vem as tribulações. Porque nós não sabemos qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é a vontade conhecida de nós. Porque a vontade do Senhor é conhecida através da consagração, através da entrega. Só tem dois caminhos para nós, irmãos. Ou estamos sendo conformados, ou estamos sendo transformados. Por isso que tudo que se diz respeito à vida e à piedade, o Senhor já nos deu no seu Filho, irmão.
Ele é tudo para nós. Tudo que precisamos está no Senhor, irmãos. Amém. Ele é o nosso pastor e de nada temos falta. Se temos sentido falta de alguma coisa, é porque a presença do Senhor não é o suficiente para nós. Agora, se a presença do Senhor for o suficiente para nós, irmãos, nós não vamos sentir falta de nada. Isso não quer dizer que não vai ter a tribulação. Isso não quer dizer que não vai ter angústia. Mas o Senhor vai estar conosco. E a sua presença é mais importante do que tudo para nós, irmãos. Amém. A sua presença é mais importante do que tudo. Por isso que a nossa mente precisa estar no Senhor, irmãos. Aleluia. Nossa mente precisa estar em Cristo. Verdade. Como diz Colossenses, pensais nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Aleluia. Nossa mente precisa estar em Cristo. Uma mente transformada. Se nós não vamos ficar com a mente aqui na terra, vamos ser a cacatua que quer miar. Mas Paulo fala de outra palavra. Perdão, deixa eu pegar, eu citei aqui, vamos ler Tiago. Tiago 4, verso 8. Perdão, Tiago 4, do versículo 4 em diante. Posso ler, irmãos? Ele fala assim, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, acha aí, Dudu, perdão. Tiago qual? Tiago 4, verso 4 em diante. Se falar adúltero aqui, tá infiel. Tá infiel, né? Pode ir. Lê a sua aí, por favor. Vamos tentar. Infiéis. Tem uma pena só, mas Nossa, aí é melhor que eu. esse pelo menos Melhor do que o vai seu. pro galho. Ué, não quebrou o galho, a árvore toda. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Pode continuar. Ou achais que a Escritura em vão afirma: o Espírito que ele fez habitar em nós, com zelo, anseia por nós. Amém. Pode continuar. Mas ele concede graça maior. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só o 8 para fechar, por favor. Aproximai-vos a Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai, irmãos, pecadores, e limpai o coração, vós que sois hesitantes. Amém. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por isso, como eu citei, toda amizade com o mundo é inimizade com Deus. O mundo, irmão, o mundo ele é opositor ao Senhor. O sistema que está hoje no mundo, ele é contra a vontade de Deus. Pode ser o mais belo que for, pode ser o mais certo possível, é contra o Senhor. Por isso que ele usa as Escrituras. Ele usa as Escrituras. Por isso que, irmão, que o nosso coração se achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Lavai as vossas mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o vosso coração. Não tem como agradar a dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. O Senhor nos separou para ele, irmãos. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Por isso que não tomemos a forma do mundo.
porque o mundo é contra o Senhor. Mas, irmãos, que o Senhor abra o nosso coração. Amém. Que o Senhor, sabe, que o seu Espírito venha e nos convença a de fato nos derramar para Ele como oferta de libação. Entregar a nossa vida ao Senhor, de fato. Não só de palavras, mas de fato servimos ao Senhor em santidade, em retidão. Não nos contaminar as nossas vestes com esse mundo, irmãos. O que o Senhor tem proposto para nós é muito maior de qualquer alegria ou de qualquer momento de prazer nesta terra. É muito maior. Vamos finalizar, irmão. Romanos, vamos voltar para Romanos. Eu estou finalizando. Está num tempo bom. A próxima... perdão, acha aí, irmão. Ele fala assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra transformação, no grego é metamorfose. É uma mudança de dentro para fora. O Senhor está nos limpando, nos mudando de dentro para fora. Como aquela lagarta. É exatamente o que acontece com a borboleta. A lagarta, ela sofre uma metamorfose. Ela muda de corpo, de aparência. Quando você vê a lagarta, é um bicho asqueroso. Tem algumas que se você encostar até queima. E aí ninguém quer chegar perto. Mas chega um determinado momento que essa lagarta ela entra no casulo. E ela fica ali por um determinado momento. E quando ela sai outra criatura. E assim somos nós, irmãos. O Senhor está nos transformando à imagem do seu Filho. Amém. A lagarta, vamos colocar o velho homem, Adão, com as influências do pecado. Agora o Senhor nos chamou para Ele. E o Senhor está nos transformando à sua imagem. E essa transformação ela é de dentro para fora. O Senhor está nos limpando, irmãos. O Senhor está moldando o caráter do seu Filho em nós. Estamos sofrendo uma metamorfose. Estou deixando de ser o Guilherme para parecer com Cristo. Nas minhas atitudes, no meu falar. Por isso que uma mente conformada não tem como se transformar, irmãos. A conformação ela é contra a transformação do Espírito. Essa transformação é por meio do Espírito. É o Espírito que vai aplicar tudo aquilo que Cristo é, tudo que Cristo conquistou na cruz, é o Espírito que aplica a nós. Se a nossa mente estiver no mundo, irmãos, não há transformação. Não há essa metanoia. Não há essa mudança. Vamos ler 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. O Senhor está nos transformando, irmãos. O Senhor quer transformar, sabe, a nossa vida por inteiro. Por isso que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Um dia nós vamos sair desse casulo e a beleza de Cristo vai ser aparecida, vai ser exposta. Porque quando a borboleta sai daquele casulo e abre as suas asas, é uma beleza, nem lembra o que foi antes. Aquele bicho asqueroso que é a lagarta. Quando a borboleta sai, é outra criatura. E o Senhor está nos transformando, irmãos. Amém. O Senhor está nos moldando a imagem, como aquele escultor que pega aquela pedra bruta. O modelo é Cristo. E o Espírito está esculpindo em nós essa pedra bruta, o caráter, a imagem de Cristo. A imagem de Cristo está sendo, sabe, colocada para dentro de nós. Vamos ler 2 Coríntios 3.
vou só... Tem 18? 18. Alguém pode ler? Por favor. E todos nós, com... Achou aí? Também pode não. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Transformado é a mesma raiz daquela transformação. Nós estamos sendo transformados pelo Espírito de glória em glória. Aleluia. Irmãos, Está relacionado à metanoia, né, que é metanoia, mudança de mente e de atitude. Mas aqui é metamorfose. Mas aqui é metamorfose. Aqui não é metanoia, não. Aqui é metamorfose mesmo. Porque é mudança de corpo mesmo. Você muda de um ser para outro. Mudança geral aí. Mudança geral. É exatamente a lagarta é o exemplo mais completo disso, porque você pega um ser completamente diferente no início e quando você tem essa transformação, essa metamorfose, a borboleta não chega nem a sombra da lagarta. Se a gente não soubesse que a lagarta é borboleta, a gente nem ia imaginar que um dia a borboleta foi uma lagarta. Assim somos nós. Assim somos nós, irmãos. O Senhor está nos transformando. Estamos no casulo, estamos no casulo do Espírito. Sendo trabalhado para que Cristo seja exposto. Para que a beleza do Senhor apareça em cada um de nós. Não é a nossa beleza, mas a beleza de Cristo. Aleluia. E para isso precisa da transformação. Amém. A conformação ela é contra esse processo, irmão. Por isso que possamos pedir ao Senhor que, de fato, o Senhor venha circuncidar o nosso coração. Que nós venhamos ter uma vida de consagração ao Senhor. Amém. Uma vida de se derramar ao Senhor. Por isso que antes de Paulo tocar nesses pontos, Paulo fala de uma vida de consagração, de uma vida de entrega ao Senhor. E você compreender que nós prestamos um serviço ao Senhor continuamente. Se nós não entendermos isso, irmão, se nós não entendermos o verso 1, o verso 2, ele fica sem sentido. Precisamos entender o processo que o Senhor fez, que o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para algo muito grande, irmãos. E nada nesse mundo chega perto. Chega nem perto. Por isso que o Senhor possa constranger o nosso coração. Por isso que uma mente transformada... E aí Paulo começa a falar do serviço, né? Depois do verso 3 em diante ele vai falar do serviço. Então agora compreendendo isso, que temos um sacrifício, que somos derramados como oferta de sacrifício ao Senhor, que oferecemos um culto racional todos os dias, que entregamos o nosso coração para o Senhor, os nossos membros. Agora quando compreendemos isso, então temos um serviço ajustado. E aí podemos servir ao Senhor. Como o Tiago fala, lavai as mãos. Que o Senhor nos ajude nesses dias, irmãos, a compreendermos que somos propriedade dEle. Amém. O Senhor nos comprou para Ele. Logo um morreu por todos e todos morreram. Para que os que vivam não vivam mais, nós não vivemos mais para nós, irmãos. Nós não vivemos mais para nós. É fácil falar aqui, né? É muito fácil citar aqui, né? Nós não vivemos mais para nós. Mas aí na nossa atitude nós seguimos o nosso pensamento, andamos segundo o curso da nossa vida. E aí não conhecemos a vontade do Senhor. Isso tudo, irmãos, é para que a vontade do Senhor seja mostrada. O Cláudio está falando do urim e do tumim. Sem esse processo de consagração, vamos andar segundo a nossa mente. Segundo aquilo que achamos. Vamos tatear como no escuro.
mas precisamos, pela renovação da mente, do vosso entendimento, para experimentar. Experimentar o quê? A boa. Perfeita e agradável vontade de Deus. Sem isso, irmão, nós não temos como experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. Isso em todos os aspectos. Não temos, vamos agir no improviso. Vamos andar segundo o curso do mundo, segundo a nossa mente. Mas o Senhor quer que sejamos guiados pelo Espírito. O Senhor quer nos conduzir, irmãos. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas ela precisa ser conhecida. Ela precisa ser conhecida. E ela não é conhecida de qualquer maneira. Que o Senhor nos ajude nesses dias, sabe, a vivermos esse evangelho de maneira genuína, a andarmos, irmãos, sabe, de maneira digna com a vocação com que formos chamados. Amém. Fomos chamados para uma santa vocação. Que essa santa vocação, irmãos, governe a nossa casa. Que essa santa vocação governe o nosso casamento. Que essa santa vocação governe a nossa vida, o nosso relacionamento com nossos filhos. Que essa santa vocação governe o nosso procedimento como empregado. Há uma dignidade na vocação que o Senhor nos chamou, irmãos. Amém? Vou ficar por aqui para dar tempo dos irmãos comentarem um pouco. E amém.